Estamos de volta com a NTV News e com a análise da notícia. O nosso assunto agora é a violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, a Ludmila Bahia volta com mais informações e também a doutora Laís Locatelli, que é pós-doutora em Direitos Humanos e especialista em violência contra a mulher. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Doutor, o nosso assunto agora é violência contra a mulher. Um fato muito importante aconteceu aqui em Patos de Minas que chamou a atenção, né? Uma mulher foi mantida por meses em cárcere privado e foi uma notícia muito triste. Ela se mostrou muito abalada, ela sofreu muito e esse é o nosso assunto agora. Ludmila, começo com você. Pois é, antes da gente entender toda essa circunstância e pedir à doutora Laís que eu externo também o meu boa noite e obrigada pela participação aqui conosco no NTV News, vamos relembrar para quem ainda não assistiu esse caso, não viu, vamos relembrar esse fato que chocou muitas pessoas, deixou muita gente estarrecida e a gente eu não estou escutando da voz, da fala da própria vítima. Então vamos entender esse caso. Vamos escutar o que essa vítima relatou junto com a Polícia Militar. Ela estava sendo dopada por esse autor, ela estava misturando alguma substância no meio da bebida dela, no meio do líquido dela, estava obrigando ela a ter relações sexuais com ele e com outras pessoas também. Ela estava muito agredida, ela até denunciou para a guarnição que ele possuía uma arma de fogo, depois a gente constatou que era uma arma simulacro e estava utilizando essa arma para ameaçar ela, agrediu ela na cabeça dela com essa arma de fogo. E ela foi socorrida de imediato para a guarnição nossa até o hospital. Primeira vez que ele bateu, eu tenho problema no nariz. Ele desloca por conta disso. É um ponto de que bater não era mais problema, que eu achava que era culpa minha, que eu merecia apanhar. Nesses últimos dias ele começou a me dar remédio. E aí ele saía, aí hoje de manhã ele voltou agressivo. Todos os dias ele bate, só que hoje foi diferente. Hoje ele me quebrou, falou que de hoje eu não passava, que ele ia me matar. Falou que ele ia me enfiar dentro do porta-mala e ele ia me matar. Ludmila, doutor, o que mais me chamou a atenção, eu não sei para vocês, mas foi o fato de que o quanto a agressão foi tão profunda que ela se sentiu culpada o tempo todo, né, nesse depoimento. Doutora, eu fiquei, e toda vez que eu escuto essa fala embargada pela emoção, eu fico arrepiada. Pela fala, pela sinceridade na fala, pelas marcas no corpo que são evidentes. Como que você, uma especialista no assunto, analisa tudo isso e a bagagem emocional que essa mulher coloca nesse caso? Ludmila, em primeiro lugar, é importante a gente saber que está diante de um quadro que transmite um horror, que reúne vários tipos de crime e tipos de violência contra a mulher. Cárcere privado, violência física, psicológica, ameaça, estupro de vulnerável, uma vez que a drogavam, o constrangimento à conjunção carnal. E isso nos faz reflexionar o que significa ser uma mulher e um homem, porque o corpo da mulher em muitas situações, e essa é uma delas, é considerado um espaço de prazer, hipersexualizado, e o corpo masculino, que vem dessa trajetória de ser considerado como forte, potente e que se apropria do que deseja, e ele fica nítido no depoimento dela, dessa jovem de Patos de Minas. E em muitos outros casos de mulheres que sofrem o abuso e que estão em uma relação violenta, porque realmente há uma responsabilização da vítima, mesmo porque as mulheres são muito responsabilizadas socialmente pelo sucesso de uma relação. E conta muito para isso o sacrifício que elas fazem, seja abrir mão de sonhos, de projetos, da própria vida, às vezes, da dignidade, da criação dos filhos. É bastante complexo isso para avaliar o que existe no mundo exterior, que ela aderiu como verdade,
e o que existe no mundo interno dela que dá respaldo para que isso aconteça. Olha esse outro trecho da fala, quando você coloca essa questão da responsabilização, olha que ponto que essa tortura chega como verdade também para essa mulher que pensa que é a culpada pela relação, mas depois disso tudo desmontado, depois que ela percebe a realidade da coisa, olha o pensamento aonde vai, onde chega essa ideia ou como ela se vê daqui para frente. Sabe que apoiar não é mais um problema, é lavagem cerebral. Hoje eu não consegui ouvir uma moto passar, hoje eu consegui ouvir um carro, hoje não consegui dormir. Ela termina ali, né, doutora? Minha vontade é morrer. Como resgatar esse ser que foi duramente castigado e por longos 5 meses? A gente tem que pensar, sempre que fala de uma vítima, de uma mulher que sofreu uma violência, que ela não se dá de uma maneira imediata. Normalmente ela costuma ser progressiva, até para a gente tirar do contexto da culpa, né? Ela vai criando um formato dentro da culpa, dentro da submissão, que fazem com que ela, a longo termo, fique, de alguma maneira, desnutrida emocionalmente. Ela deposita uma grande quantidade de energia sua, de libido sua, da sua vida, nas mãos desse relacionamento, criando uma dependência emocional, muitas vezes uma dependência econômica, misturada com ameaças, ameaça contra a sua vida, às vezes contra a vida da sua família, do seu filho, que a vai deixando muito fragilizada, muito desnutrida de afeto e de recursos próprios, para que ela consiga romper aquela situação de violência e se reconstruir de alguma maneira. Por isso que eu sempre digo, Ludmila, quando eu estou falando, especialmente para o público mais jovem, que é essencial a nossa responsabilidade, e nesse caso é muito nítido, porque se chega até nela, se faz esse resgate através de uma denúncia. Todos nós estamos nesse lugar onde isso acontece, né? Nós somos a plateia, nós devemos sempre denunciar todas as situações, mesmo que não temos certeza. Tenha dúvida, deixa para a polícia investigar, para as autoridades procurarem esclarecimento. Com certeza. Jéssica, inclusive, nós recebemos aí centenas de comentários, seja nas nossas postagens no Patos Já, seja nas postagens nas redes sociais, e aí nós destacamos alguns comentários aqui, até para ver agora a percepção quando a sociedade recebe esse tipo de informação, que muitas pessoas pensam assim, não, isso não existe mais, é coisa de um passado distante, isso aqui não faz parte de um contexto em pleno século XXI de pessoas bem informadas. Olha só, vamos destacar então alguns desses comentários, vamos colocar aí na tela para a gente ver. Olha só, uma delas diz o seguinte, que ela também sofreu esse abuso psicológico e ela simplesmente tem medo até de sair de casa, e ela fala que foram tantas as agressões vividas que, inclusive, deixou até os filhos com a mãe, porque ela acha que é uma pessoa fracassada. Ou seja, ela se viu, em algum momento, né, doutora Laís, nessa história que a gente apresentou aqui, que aconteceu na última sexta-feira, em Patos de Minas, quando foi descoberto esse caso, e aí veio o testemunho de mais pessoas em casa sofrendo dessas mesmas violências. Eu acho que o X da questão aqui é como que se faz para sair de uma relação de maltrato ou de violência. Primeiro que é fundamental reconhecer que essa é uma situação de violência, que não é cuidado, proteção, que não se tem uma responsabilidade pelo maltrato, né? A questão da culpa, eu provoquei tudo isso, estando
consciente da situação em que se está, então se deve denunciar, pedir ajuda para a família, para os amigos, vizinhos, colega do trabalho, qualquer pessoa que possa se engajar para que ela não fique sozinha. E também sozinha estando à mercê de uma nova agressão, à mercê desse agressor, que pode chegar a vias de fato do feminicídio, como ele ameaça essa jovem de 19 anos que está nesse estado fragmentado de personalidade já, né? E entender que vai ter uma transformação que vai passar pela dor. Abrir mão dessa paixão e saber que isso é possível, que vai passar essa dor, esse sofrimento por abandonar essa paixão, esse objeto de desejo, esse amor, ou como essa pessoa vem a denominar essa relação. É importantíssimo contar com uma rede de apoio, para que ela possa se fortalecer também. Doutora, e nesses Doutora Laís, a outros gente tem dois na tela aí, comentários, isso. as pessoas Pode estão ir, Jéssica. falando, né? Quando for namorar, um homem procura saber quem é. O segundo, filha, se valoriza, é como se fosse possível, né? Entender e descobrir quem é esse parceiro. Doutor, é possível ou não perceber alguns sinais de que a relação está doente ou que o parceiro tem um comportamento agressivo, por mais que no início ele não tenha manifestado? Sabe que é muito interessante essa pergunta, Jéssica, porque eu moro na Espanha e aqui as campanhas de conscientização estão voltadas muito para o público jovem, porque se constatou que eles têm uma enorme dificuldade de compreender o que é uma relação violenta no seu início. Controle do telefone, onde você estava, o que você fez, não gosto que você saia com essa roupa, e vai fazendo um contorno da vida dela, onde ele se torna o centro e as outras pessoas vão perdendo valor ou vão perdendo contato, vai diminuindo o contato com a família também, pode a deixar empobrecida a partir do momento que se apropria dos recursos econômicos, ameaça, o xingamento, o soco na parede, possivelmente o próximo soco vai ser em você, no seu corpo, né, o empurrão. Então, todos esses sinais, eles têm que ser levados super a sério, não deixando que eles venham a acontecer e tomando proporção, uma proporção maior. Uma outra questão que é colocada aí na tela por um outro comentário, doutora Laís, que uma pessoa comenta o seguinte, olha, tudo bem, né? Eu acho que na concepção dela tem que denunciar, mas interrogar essa vítima na frente do agressor ou no julgamento colocá-los frente a frente não é uma questão ainda de mais sofrimento para essa vítima que está coagida? Como é que é o comportamento da lei na hora da frieza ali do julgamento dos fatos? Tem situações que já se pode pedir em juízo para que se seja separado, justamente porque existe um medo latente, pode ter ameaça, pode ter contornos muito complicados que não sejam visíveis ali naquele momento de juízo. É por isso que era tão importante a estrutura que seria proporcionada pela Casa da Mulher Brasileira ou por um espaço que essa mulher tenha um atendimento integral, com advogado, do MP, etc., de várias linhas, para que ela não tenha que ficar repetindo, que ela esteja num espaço de proteção e que, se isso não for possível, em juízo, que pelo menos ela tenha um respaldo policial para não ficar aquele de cara a cara, porque realmente pode ser constrangedor e pode ser inibidor de uma produção de provas, de um testemunho. Bom, doutora Laís, nosso tempo aqui acabou no NTV News e foi muito triste o dia de hoje com relação a novos casos que foram descobertos em relação à violência contra a mulher. Tivemos um caso em Várzea da Palma, onde que um sujeito, ele
usou de eventos religiosos para estuprar meninas, dezenas de meninas, e esse crime está em investigação, chocou muitas pessoas também. E uma outra questão que foi assunto no final de semana, segue com bastante discussão, foi com relação à interrupção da gravidez da garota de 10 anos de idade, que gerou aí uma série de repercussões. Rapidamente analisa para a gente, inclusive a gente tem algumas imagens de um protesto que foi realizado ontem na frente do hospital em Pernambuco. A menina, que é do Espírito Santo, teve que ir para outro estado para poder interromper essa gravidez, mas teve aí o apelo, o cunho religioso de algumas pessoas colocavam, olha, não ao estupro, não, é uma vida. E aí, do outro lado, uma garota, uma menina de 10 anos, grávida, fruto de um estupro que se seguiu aí por anos, pelo menos 4 anos, e da manifestação dessa menina também em interromper essa gestação. Eu acho que urge a gente pensar o seguinte, Ludmila, que o contexto de que acontece essa história horrorosa, esse acontecimento que é aterrissador, que é 50% das meninas que sofrem violência sexual são menores de idade, são meninas de 0 a 13 anos, e que 76% dos agressores são conhecidos da vítima. Então, o que se pode fazer? Estar extremamente atento para reconhecer quando um abuso está acontecendo. Olhar para os nossos filhos e para as filhas, para os alunos ou para as crianças com quem a gente convive, para perceber mudança de comportamento, marcas no corpo, estar atento, ter essa responsabilidade em denunciar. Não importa quem for, pai, padrasto, avô, tio, primo, irmão, professor, um amigo da família, vizinho ou um estranho também. Porque a partir dessa contenção, dessa proteção da criança, se pode minimizar esse número de vítimas. Frente a este caso, tem uma falha na legislação brasileira muito importante com relação ao aborto. Isso tem um cunho religioso, né? Eu posso fazer um comparativo com Espanha, que aqui os menores não precisam nem de autorização dos pais para fazer um aborto nos 3 primeiros meses. Não é um crime. Por ter essa configuração moral no Brasil, religiosa, jurídica, que é difícil efetivar, tem uma dificuldade de encontrar um médico que aceite, um hospital que tenha o protocolo adequado. Isso vai se estendendo, isso vai agravando a situação dessa criança. 10 anos, tem um corpo que não está preparado para isso, né? Tem um risco de vida dela. Exatamente, são questões biológicas aí que vão e apelam, logicamente, para um bom senso muito grande aí. A gente viu, as imagens que a gente viu foram imagens de internet de mais cenas de violência na porta do hospital onde que essa garota foi internada para que foi realizado, então, um aborto. Doutora Laís, eu quero te agradecer pela presença aqui no NTV News, dando aí a visão de uma especialista nesse assunto, de uma estudiosa que traz ainda elementos para efeitos de comparação, até mesmo porque você vive em outro país que tem uma realidade e muitas vezes a gente tem que aprender com o que os outros estão fazendo, copiar o que os outros estão fazendo e que está dando certo. As boas práticas, né, Ludmila? Eu gostaria de terminar, primeiro agradecendo a vocês por ter essa oportunidade de fala e trazer esse assunto tão importante, porque necessita ser muito falado sobre isso ainda. Tanto no reconhecimento, o que se fazer, como se compreender isso, para não julgar, para não culpar. E eu gostaria de terminar com a fala do médico do Congo, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, e ele abriu um hospital somente para atender crianças e mulheres vítimas do estupro. E ele diz o seguinte: quando você vê um bebê, uma criança inocente sangrando com os órgãos genitais rasgados, você se pergunta sobre a humanidade.
E a resposta sempre é uma educação, uma reeducação, construção dos valores, cuidado com os nossos filhos, proteger o nosso ambiente, para que isso não tenha porosidade e que possa acontecer. E quanto mais denunciarmos, mais vamos inibir esse tipo de prática, esse tipo de violência, essa agressão ao corpo da mulher, que antes de ser um corpo é um sujeito e deve ser reconhecida como tal, inclusive no seu direito de querer ou não querer, desejar ou não desejar, de ir e vir, deixar uma relação, que é quando acontece a maioria dos crimes, quando a mulher rompe a relação ou não se põe mais como objeto. Exatamente, Obrigada, é preciso doutora, interromper pelas esses informações. ciclos de violência. Obrigada, doutora Laís. Obrigada, Jéssica. Até amanhã. Beijo para todo mundo. E muito obrigada a você também que acompanhou a edição de hoje do NTV News. A gente volta com mais informações amanhã às 19h. Não se esqueça que você também pode acompanhar todas as nossas notícias pelo portal Pato Já. Tenha uma ótima noite e até amanhã.